hoje tem Flamengo e Cruzeiro aí no Brasileirão, estreia e dia de reencontro, né? Tite versus o Malvadão. Beleza? Se inscreva, deixa seu like aí. O Cruzeiro, né, que veio de uma porradaria aí maluca e agora já vai enfrentar o Flamengo aí no Brasileirão. Se você é de rubro-negro e você rubro-negro, seja muito bem-vindo ao nosso canal de informações do Flamengo. Bora acompanhar? O contrato com o Flamengo até 2030. 3 meses depois, ele foi vendido para o Zenit da Rússia. Em dezembro, o meio-campo já estava no Cruzeiro. Foi uma espécie de voo Rio de Janeiro-Belo Horizonte com escala em São Petersburgo. Difícil de entrar na cabeça do torcedor, mas com os ex-companheiros não tem mágoa. O Gerson, o Fabrício, o próprio Tite também. São amigos fora de campo, agora dentro de campo o bicho vai pegar. Uma noite perfeita para entender se todas essas mudanças são mesmo bem-vindas. O que a noite de hoje nos reserva, gente, são muitos reencontros. Veremos ali como tudo isso vai acontecer dentro de campo. Mas o fato é que os treinadores, às vezes, falam um pouco demais. A gente há pouco estava falando do Crespo, agora a gente fala do Leonardo Jardim, que disse que só treinaria o Cruzeiro, que não treinaria mais nenhum clube no Brasil e volta agora, está no comando do Flamengo. Eles também podem mudar de ideia, né? Pode, tá tudo é meio certo. rápido, né? Errado mas é muito não rápido, assim, para mudar de ideia. Mas, Errados assim, não estão. O pessoal se emociona, depois se arrepende, né? Do que fala. Porque às vezes também as palavras saem, mas não é exatamente aquilo que você pensa. Então fica mais fácil de mudar de ideia. Assim, falou algo só para agradar, né? E aí, mas não é exatamente aquilo que ele pensa. Como é que ele vai fechar um mercado, não diria de 19, mas de pelo menos 12 times no Brasil, o mercado que ele abriu pelo bom trabalho que ele tem que ele faz no Cruzeiro. Porque ele dava a entender que ele nem queria mais trabalhar com futebol. Exatamente, e aí, também isso é outra mudança que acontece muito rápido. Não quero. A gente nem sabe, porque eu falei da outra situação, eu vou falar de novo. O que rola de mentira no mundo do futebol é assim, é muita coisa. As pessoas falam a mentira para você na cara dura e assim, elas querem inclusive que você passe para frente aquela mentira. Mas tem algumas que a gente já escuta achando, essa daí não dá para acreditar. Isso, essa do Leonardo Jardim é a nova vou cuidar da minha sogra. Não, a gente falou exatamente isso aqui. Vou cuidar da minha sogra, assim, Que isso, Alfredo? Vitor Pereira saiu do Corinthians dizendo que ia cuidar da sogra. Não era verdade. Ele achava que ali ele não tinha condição de montar um time vencedor, montar um time campeão. Embora ele tenha perdido nos pênaltis para o time que ele foi dirigir depois. Entendi. Achei que o Lofredo é que não ia querer cuidar da sogra. Não, que susto. Não, eu não teria nenhum problema em cuidar da minha sogra. Eu não sei se eu largaria meu trabalho para ir cuidar da minha sogra. Isso é que não cola, né? Entendeu? Exatamente. Aquela que tu já escuta pensando, será que é bem assim? Embora a distância da sogra dele seja muito grande. A minha mora no mesmo prédio, então seria fácil de cuidar, né? Então, mas assim, é uma justificativa, a justificativa do Leonardo Jardim não cola, mas assim, é problema dele agora e do Cruzeiro. É isso, mas o que a gente tem de expectativa desse trabalho do Leonardo Jardim, que está só começando, fez o que tinha que fazer, que era conquistar a taça do Campeonato Carioca, já foi um primeiro passo. Acho que ainda não é algo que a gente possa chegar a qualquer conclusão que seja como, já está dando respostas. O trabalho de Leonardo Jardim não teve nem tempo para isso. Ele já tem uma resposta, porque ele é o primeiro técnico da história do futebol a ter um currículo de 0 vitória, um jogo, 1 empate, e um 0 derrota, 1 taça. Um título. Eu não sei se na história do futebol isso é muita coisa, mas tudo bem, isso é raro. É raro. Assim, acho bem improvável que tenha um técnico que, com uma partida, sem vencer, seja campeão. Campeão. Exato. Mas como é que vocês estão vendo essa aposta do Flamengo no trabalho do Leonardo Jardim, que foi muito positivo quando estava no Cruzeiro, deixando o clube ali na 3ª posição do campeonato, conseguindo vaga direta para a Libertadores e também expectativa desse confronto em que o Tite reencontra o Flamengo, o Leonardo Jardim reencontra o Cruzeiro, diante de todo esse clima e todos esses fatores que são levantados. Por incrível que pareça, o torcedor do Cruzeiro vê o Leonardo Jardim meio de olho, dá aquela entortada de olho para olhar para o Leonardo Jardim, tenho certeza.
fato de ser no Maracanã ajuda ele nesse caso. A situação do Tite também me parece bem ruim em relação ao torcedor do Flamengo, porque o Tite saiu com problemas com a diretoria do Flamengo e torcida do Flamengo também. A torcida do Flamengo não gostou do trabalho do Tite por filosofia. Por filosofia, não era só questão de dar resultado ou não, porque no Flamengo, se você der tempo para o técnico, algum resultado vai sair. Bom, passaram alguns aí que não ia sair com os treinadores que o Flamengo contratou nos últimos tempos. Estou dizendo do pós-Jorge Jesus, né? No pós-Jorge Jesus, o Flamengo fez algumas coisas que falaram assim, não, daí não vai sair nada mesmo. O Tite não era essa escolha. O Tite podia sair, talvez não de acordo com o que a torcida do Flamengo quisesse. Um futebol diferente do modo que o Tite trabalha. Não sei se o do Leonardo Jardim é tão encantador assim quanto o torcedor do Flamengo espera. Pode ser que haja uma frustração também, porque a exigência é muito grande. A exigência é ganhar tudo antes do campeonato acabar jogando bonito. Esse é o nível de exigência. E se entre o ganhar tudo e o próximo ganhar tudo, vocês perderem algumas, você vai sair. Então é um nível de exigência muito alto. Não sei se ele tem condição de cumprir, mas vai ser mais tranquilo para ele trabalhar hoje, que é Maracanã. Acho que o Tite vai sofrer mais. As duas equipes chegam com desfalques para essa partida. Do lado do Flamengo tem o Bruno Henrique, que tem uma pubalgia. O Saúl ainda está se recuperando, né, de uma cirurgia. Enfim, tem desfalque também do lado do Cruzeiro. O Caio Jorge não vai para esse jogo. O Caio Jorge? O Caio Jorge. Não é o Lucas Romero só? Caio Jorge não sabia, não. O Caio Jorge, ele não viajou por causa de um trauma no pé direito. Esse aí eu nem sabia. Eu sabia só do Lucas Romero. Esse trauma, ele aconteceu em qual momento? O do Lucas Romero também, né? Alguma coisa aconteceu ali na final do Campeonato Mineiro que eu acho que pode ter prejudicado o Caio Jorge. Qual momento do jogo que aconteceu o trauma no pé direito? Aí foi complicou, chutando ou sendo chutado? Bom, eu não vou entrar nesse debate aqui, mas eu quero saber de vocês, assim, os dois lados chegam com alguns problemas, o Flamengo menos em relação ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem o William que vai cumprir suspensão, no meio-campo o Lucas Romero está fora por causa de uma fratura na costela, então vem um pouco mais desfalcado. Qual o lance do jogo que foi? O Cruzeiro falou que foi um lance no primeiro tempo, Entendi. E Bruno Rodrigues também está com lesão na coxa, são mais problemas pro lado do Cruzeiro. Complicou, porque o substituto do Caio Jorge era o Bruno Rodrigues. Até onde eu tinha acompanhado as lesões, era só, né? O Lucas Romero, para mim, é um grande pepino pro Tite, né? Será que ele vai deslocar o Gerson? Será que ele vai dar minutos para o Wallace? Como é que ele vai resolver? Porque é um jogador que, em tese, não tem substituto. E agora ele está procurando um encaixe para o Gerson. Do lado do Flamengo, aí não é uma questão de desfalque, é uma questão que ele fez uma partida segura no Campeonato Carioca, na final contra o Fluminense. Partida segura que eu digo, ele não quis arriscar e botar a assinatura logo de cara, então ele foi conservador, era um time muito parecido com o que deixou ali o Felipe Luiz, mas o Leonardo Jardim apontou, eu não sei o que ele vai fazer exatamente, mas ele apontou mudanças. Ele disse para esse jogo contra o Cruzeiro ele vai dar mais minutos para outros jogadores, e aí coloca uma dúvida enorme para a gente, como que ele vai montar, principalmente o ataque. Acho que a defesa não tem, em meio campo não tem muita dúvida, mas lá na frente, se ele vai dar a oportunidade do Cebolinha começar o jogo, se ele vai... Carrascal. Exatamente, se ele vai colocar o Arrascaeta e o Paquetá juntos, ou se ele vai dar chance para o Paquetá começar como titular, jogando no meio, será que o Paquetá vai jogar pela direita? Então, assim, tem muita dúvida, né? E tem muito problema para ele resolver, o Leonardo Jardim. Ele tem o elenco mais caro do futebol brasileiro? Tem. Tem o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, tem muita gente importante nesse elenco? Tem. Como que ele vai administrar, recuperar o Arrascaeta, que ainda está longe do 100% dele? E eu acho que a pergunta de 1 milhão é o encaixe do Paquetá, que o Felipe Luiz estava tentando fazer, inclusive tentou um encaixe diferente na partida contra o Madureira, para que o Paquetá ficasse mais confortável, foi aquele 8-0. Ele é demitido, então tem um rompimento de ideias, mas são coisas que ele vai precisar dar uma resposta e vai ter que dar uma resposta relativamente rápido. Então, essa escalação para esse jogo, a gente tem muita curiosidade, porque ele deu um indicativo de que iria começar a colocar o dedinho dele mais nessa montagem, nesse time que vai pegar o Cruzeiro.
excelentes opções para montar a equipe para encarar o Cruzeiro. O Leonardo Jardim tem na mão. Vamos ver com esses desfalques como ele vai colocar, quem serão os preferidos e os preteridos dele para começar essa partida. Agora, o fato de as duas equipes se encontrarem depois do título dos seus campeonatos estaduais muda um pouco, até em termos de cobrança da torcida. A gente viu que a saída do Felipe Luiz pegou os torcedores de surpresa, eles não esperavam, embora as cobranças fossem muito grandes, pelo resultado, né? Pelo desempenho da equipe que não estava indo muito bem nesse início de temporada. Mas aí 2 títulos, um para cada lado. O Tite também muito pressionado. Muda um pouco? Muda. No caso do Flamengo, a pressão não seria no técnico, seria na diretoria. Se o Flamengo perde a final do Carioca, esteve bem perto disso, porque o jogo foi muito ruim. É difícil até dizer que o Fluminense foi melhor que o Flamengo, porque o jogo foi tão ruim, que ali não teve um melhor. Mas o Flamengo continuou jogando abaixo do potencial Flamengo e ganhou nos pênaltis. Se perde nos pênaltis, ou se perde no jogo que esteve mais perto, acho, de perder do que de ganhar, a cobrança seria na diretoria. Do lado do Cruzeiro, não. Se o Cruzeiro perde o título para o Atlético, talvez a gente não estivesse falando do Tite no Maracanã hoje. Mais tranquilo para a diretoria do Flamengo, que não vai ter torcedores protestando no estádio, e mais tranquilo para o Tite, que acho que hoje está um pouquinho mais seguro do que estava no sábado, né? Na véspera da final, ele talvez estivesse muito mais pressionado do que está hoje. Não consigo. É que assim, se eu falar não consigo ver o Tite demitido perdendo hoje no Maracanã para o Flamengo, eu posso me surpreender muito, né? E assim, posso me surpreender e depois dizer que eu não deveria ser pego de surpresa. Porque as demissões do futebol brasileiro cada vez são mais assim, elas saem do nada, né? Então, mas eu imagino que hoje haja um pouquinho mais de segurança para desenvolvimento de trabalho. Até porque quem contrata o Tite deveria saber que precisa dar um tempo para desenvolvimento de trabalho. Muito bem, gente. Vamos daqui a pouquinho falar mais sobre esse duelo. Aliás, vamos falar mais sobre esse duelo agora, indo lá para o Maracanã, falar com o Lucas Decena, que tem as informações e as últimas notícias para a gente. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia para ti. Oi, Kelly, amigos e amigas, tudo bem? Muito bom dia. A gente está aqui do lado de fora do Maracanã, num chove-para que está rolando aqui no Rio de Janeiro nessa semana, né? Mas para hoje à noite há uma expectativa muito grande. Até ontem, 45 mil ingressos foram vendidos, então hoje a expectativa é de um público de pelo menos 55 mil pessoas. No ano passado, no Brasileirão, aqui no Maracanã, tivemos um empate em 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro, com 72 mil pessoas, né? Duas equipes que vêm embaladas por títulos estaduais e o Flamengo que vive uma nova realidade diante do comando técnico Leonardo Jardim. Eu vi vocês conversando aí sobre uma possível escalação para hoje. Hoje o Leonardo Jardim começa a implementar um esquema que é novidade no Flamengo. Treinos em dia de jogo. Hoje, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, tem um treino agendado, conforme a assessoria do Flamengo acabou de divulgar a programação do dia. Hoje, às 11 da manhã, o time do Flamengo faz um último treino antes do jogo dessa noite, às 9h30. Então, nesse último treino, o técnico Leonardo Jardim deve definir a equipe que deve ir a campo diante do Cruzeiro. As grandes dúvidas estão no setor ofensivo. Então o Flamengo, a princípio, deve vir a campo com o Rossi no gol, o Varela na direita, os Léos na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda, o Alexandro. Aí no meio-campo, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e no setor ofensivo, o mais provável é o Pedro como centroavante. Nas pontas, as dúvidas que pairam sobre a escalação do técnico Leonardo Jardim. Paquetá, Cebolinha brigam com Lino. Na outra ponta tem Luiz Araújo, Plata disputando vaga. Então, assim, as principais dúvidas na escalação do Flamengo giram em torno do setor ofensivo. Flamengo que no ano passado, durante o Brasileirão, fez uma campanha invicta no Maracanã, um aproveitamento superior a 82%. Foram 19 jogos, 14 vitórias e 5 empates. E diante do Cruzeiro, sustenta um tabu
São 17 anos sem perder para o rival mineiro aqui dentro. Então é isso aí, mano. Então hoje aí o Flamengo e Cruzeiro às 9h30. Torcer pro Flamengo fazer uma boa partida e sair com a vitória. Se inscreva no canal, deixe seu like. Tamo junto e é nóis. Saudações.